Olá pessoal, tudo bem? Seguindo um pouquinho a linha do que a gente conversou ontem, eu queria conversar hoje com vocês sobre o seguinte detalhe. Deus é uma pessoa, partindo do princípio que Deus existe, lógico, né? Eu aprendi no meu mestrado de Lógica e Metafísica, infelizmente um mestrado não concluído. Eu concluí o meu mestrado em Linguística na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um doutorado em Linguística na Universidade Federal Fluminense. Mas eu cheguei a começar um mestrado em Lógica e Metafísica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ali eu aprendi que quando você diz Deus é uma pessoa, né, você está partindo do princípio que Deus existe, né? Você está falando de coisas existentes, né? Eu aprendi, por exemplo, com Bertrand Russell, que quando você diz o atual rei da França é calvo, você está dizendo que existe X, tal que X é o atual rei da França e o atual rei da França é calvo, né? Só que aí, como na França não tinha mais rei, a frase tinha sentido, mas não tinha referente, né? A frase ela faz sentido, mas ela não tem um referente no mundo físico, né? Como o artigo do filósofo da linguagem Gottlob Frege, ele dizia, né? O artigo é sobre o sentido e o referente, né? Über Sinn und Bedeutung, né? Sobre o sentido e o referente. Ele parte do princípio que certas frases podem ter sentido, mas não ter referente, né? Eu gosto de falar, o atual rei do Brasil é calvo. Não tem nenhum rei do Brasil hoje em dia, né? Essa frase faz sentido, mas não tem referente. Então, pessoal, Deus é uma pessoa, e é claro que eu estou partindo do princípio que ele existe, né? E a existência dele ou não é assunto para uma outra conversa. Na conversa de ontem eu citei um filósofo, algumas pessoas até me pediram para escrever o nome, e eu escrevi o nome dele, é um filósofo analítico, né? Filósofo da linguagem, da lógica, que é o Alvin Plantinga. Alvin Plantinga estudou em Yale, foi professor do Calvin College, da Universidade de Notre Dame, e eu vou falar sobre o Alvin Plantinga de novo. Eu sempre tentando aproveitar ao máximo o meu tempo para aprender, estudar, progredir, crescer, acumular conhecimento. Eu estava escutando um programa que, se eu não me engano, é da Universidade de Princeton. Você pode achar esse programa online. O nome do programa de rádio, o nome do episódio do programa de rádio é The God Problem, né? O problema de Deus ou a questão de Deus. E, para minha alegria, foi uma conversa entre dois filósofos que eu citei no vídeo de ontem, o Alvin Plantinga e o falecido Hilary Putnam, né? Hilary Putnam ele era professor da Universidade de Princeton e foi ele que criou aquela ideia do cérebro na vasilha, né? O brain in a vat, né? O cérebro na cuba. E, num determinado ponto da conversa, eles chegaram a um detalhe muito importante. Lembrando que esses dois filósofos, Alvin Plantinga e Hilary Putnam, compunham a elite da filosofia analítica norte-americana e ambos acreditavam em Deus, né? Acreditam em Deus. O Alvin Plantinga como protestante, o falecido Putnam como judeu, né? Os dois acreditavam em Deus para quebrar aquele paradigma ridículo que eu acho que vigora só no Brasil de que você crer em Deus é burrice, né? Coisa de gente ignorante, tá? Só você pesquisar um pouquinho a história e a formação de Hilary Putnam que você vai ver. Só um detalhe, nos Estados Unidos Hillary é nome de homem também, tá? Você escuta Hilary Putnam e você pensa, pô, Hillary não é nome da Hillary Clinton, né? Nome de mulher? Não, é nome de homem também, tá certo? Então, pessoal, num determinado momento da conversa, na rádio, imagina, dois gigantes da filosofia americana e da filosofia analítica e duas figuras que acreditam em Deus. E aí o Putnam falou assim, poxa, eu me lembro de uma conversa que a gente teve há um tempo atrás e você me deu uma resposta assim maravilhosa que eu guardo até hoje. E a nossa conversa foi a seguinte, eu perguntei a você, Plantinga, você realmente acredita que Deus é uma pessoa? E aí, segundo o Plantinga, ele falou, a sua resposta foi maravilhosa. Segundo o Putnam, sua resposta foi maravilhosa. Ele respondeu, uma coisa eu te garanto, menos do que uma pessoa, Deus não é. Olha que slingshot arguments, né? Um argumento estilingue. Na filosofia analítica, às vezes você resolve um grande problema com um único e simples e breve argumento.
um argumento importantíssimo, né? Você vê um filósofo perguntando para o outro: você realmente acredita que Deus é uma pessoa, sim, que você pode conversar, que você interage, né? Que tem uma personalidade, né? Uma pessoa mesmo? E aí o Plantinga falou: uma coisa eu te garanto, menos do que uma pessoa ele não é, porque afinal ele é Deus, tá bom? Fica essa reflexão aí para vocês. Se ele é Deus, ele é uma pessoa também. Ele não é uma força amorfa da natureza. Ele é ser menos do que uma pessoa, ele não pode ser. Tá bom, pessoal? Forte abraço, desejo uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus aí. Valeu.